Oi, pessoal, boa noite para vocês. Estamos iniciando aqui mais uma live dessa série de lives sobre o período do climatério. Hoje recebendo aqui uma pessoa muito especial, que é o Silas Freitas, né? Eu conheci o Silas por meio do time do Dr. Pacheco, com quem eu me uni aí para produzir o e-book Descobrindo o Meu Temperamento, né? Que muitos de vocês, inclusive, já adquiriram e quem não adquiriu deveria, né? O link tá lá na bio, porque todo mundo que adquiriu o e-book Descobrindo o Meu Temperamento gostou demais, considerou assim muito didático, muito prático para entender o próprio temperamento, né? E depois procurar aprofundar, né, nesse conhecimento aí dos temperamentos. Então, foi assim que eu conheci o Silas, convidei, ele aceitou de pronto, né, para fazer essa live hoje, que nós queremos falar, claro, para mulheres também, mas especialmente para os homens, né, os homens aí de meia idade, que são casados ou mesmo que convivem com mulheres que estão passando por essa fase de aproximação da menopausa e que muitas vezes, né, estão tendo um pouco de dificuldade aí em compreender melhor essas mudanças, né, essas alterações que vão acontecendo com a mulher, no corpo dela e também na mente dela, tá? E a nossa intenção com essa série de lives realmente é levar formação, né, para os nossos seguidores, para vocês, ajudar na convivência, de modo que fique sempre mais leve, né, dividindo as coisas, dividindo as dores, as dificuldades, tá? Então é isso que nós desejamos com essa live de hoje, tá certo? Eu entrei um pouquinho antes para fazer essa introdução, até para depois a gente não ter que se alongar, né, para muito além do horário. Hoje é uma quinta, que antecede uma sexta diferente aí, não sei se na cidade de vocês é ponto facultativo esse final de semana, né, prolongado, como é que os governadores aí fizeram nos estados de vocês, mas aqui no estado de São Paulo é ponto facultativo, então muita gente amanhã já vai estar saindo, né, viajando, nós mesmos aqui de casa vamos dar uma passeadinha, né? Por isso, então, a gente quer fazer aí cumprir tudo direitinho dentro do horário, tá? De modo que a gente leve informações para vocês, importantes, fundamentais, e também cumpra aí com o nosso propósito de sermos pontuais, né? Não levar ninguém a perder tempo. Então, boa noite para quem já entrou aqui, tá bom, gente? Já tô assim acenando para todos vocês, tá? Obrigada aí pela presença de vocês. O Silas acabou de entrar. Pode me enviar a solicitação, Silas, que eu já fiz aqui a introdução. E aí a gente vai papeando, né? Você que já entrou, manda aí o aviãozinho, gente, para outras pessoas saberem, né? Que nós estamos fazendo essa live. Se você tem algum amigo que precisa, né? Tá ouvindo isso. Silas. Olá, Noite, boa tudo. noite. Boa noite, Ai, moço. Tá tudo bem? que alegria ver essa imagem, não ver nada preto assim que nem aconteceu semana passada. Graças a Deus. Graças a Deus, Silas. Eu estou fazendo pelo tablet ainda, porque olha, gente, eu até comprei um celular, porque realmente aquele não estava aguentando. Meu filho falou: mãe, esse celular não aguenta o que você quer fazer com ele. Boa noite, Rafa. Porque imagina só, né? Eu faço uma coisa, já quero fazer outra junto, outra junto. Aí a Karina falou assim: ai, tecnologia e colérico não dá muito certo, porque ela não segue o nosso Não ritmo, né? segue, não segue o ritmo, não segue, não segue. Então, aí você vai ver, tem aquele monte de aba aberta. Meu filho pegou meu celular e falou assim: mãe, você tem 70 abas do Google abertas aqui. Aí não Mas tem nem hora realmente, que assim, aguente. tem um tempo de duração mesmo. Esses celulares eles fazem hoje que é para Ah, sim. durar pouquinho, entendeu? E você tem que trocar. Aí eu troquei, ele tá lá, passando as coisas do celular antigo para o novo.
Então, eu estou aqui no tablet, mas o importante é que eu estou te vendo e que a live vai dar tudo certo, O né? pessoal tá ouvindo aí bem, tá vendo a imagem? Avisa aí. Avisa aí, Rafa. Isso, ver se está tudo bem também com o meu som, que eu não estou com fone, gente, mas acho que tá, o pessoal está ouvindo, né? Eu entrei um pouquinho antes, Silas, e Tá. estava falando, né, do propósito mesmo dessas lives, né, dessa série de lives. Por quê? Quando a gente está vivendo um momento na vida, isso e fala alto, né, da gente também querer ajudar as outras pessoas, né, servir as outras pessoas, de modo que ninguém se sinta desamparado e nem julgado, mas pelo contrário, se sinta acolhido, né? E esse período sobre o qual nós vamos falar, ele muitas vezes ele acontece bem de repente, assim, né, na vida da mulher. No meu caso, é precoce, né? Mas eu já esperava. Por quê? Porque a minha mãe, a minha avó tiveram também, né? Essa menopausa precoce, com a minha idade elas não menstruavam mais. Então é aquilo que você já vai meio que esperando que aconteça também com você, né? Mas assim, tá indo tudo bem e de repente não tá, mas tudo bem. De repente você começa a sentir essas alterações, né? E não são apenas alterações corporais, mas também a cabeça começa a mexer, porque essas alterações do corpo, da matéria, né? Elas refletem também na cabeça e você fala, poxa, tem coisas diferentes acontecendo aqui. E a maneira como você conduz faz toda a diferença, né? Então, o propósito é esse com essas lives, sabe? Trazer um pouquinho de luz para as mulheres que estão passando por esse período também, de modo que elas consigam levar da maneira mais sábia, né? Da maneira mais leve que for possível, porque não é um período fácil, como muitos outros períodos que a gente passa na vida, porque a gente está mesmo aqui para fazer a nossa luta diária, né? Lutar bravamente e trabalhar pela nossa santificação, para um dia encontrarmos essa felicidade real e eterna, né, na vida futura. Então, assim, eu gostaria, Silas, de fazer a seguinte proposta, falar um pouquinho com você, né, e também ouvir a sua opinião, obviamente, sobre essa questão da dificuldade de diálogo hoje que se tem entre os casais, né? Porque o que eu percebo bastante do que eu vejo, do que eu leio, do que eu assisto e também do que eu ouço nas mulheres que me procuram, né, para aconselhamento, para mentoria. A gente percebe uma dinâmica assim, e aqui eu estou falando de casais casados na igreja, Perfeito. né, porque isso tem um peso diferente, tá bom? Em nível do quê? Em nível das promessas que se faz, e a partir do momento que se faz essas promessas realmente entendendo o que elas significam, né? Isso tem um peso diferente, traz um peso diferente para esse relacionamento, né? E o que eu percebo? A dinâmica dos casais hoje é uma dinâmica muito egoísta, então, assim, dificilmente o nós entra em cena, embora eles estejam casados, né? E tenham a consciência do uma só carne, é sempre bem egoísta, sabe? Então, eu tô passando por isso, ele ou ela tá passando por isso, como se não tivesse um nós, né? Que na verdade as situações realmente é o nós aí que tem que valer, né? Que falar mais alto. Outra coisa, o eu em primeiro lugar, né? Então a gente vê muito, eu acho difícil você encontrar um perfil assim que nunca colocou alguma frase do tipo eu me amo, né? É, em primeiro lugar o amor próprio. É uma coisa eu percebi com a vida que a gente tem que se amar por primeiro, né? Quer dizer, vai jogando no lixo, né? Vai caindo por terra toda essa ideia do verdadeiro amor em que você olha primeiro para o outro, né? E ao perceber que há uma felicidade no outro, né? Um regozijo do outro, uma alegria no outro, a paz do outro, isso traz para você também a felicidade, a paz, a alegria e o conforto, né? Que é esse amor ágape que dificilmente Uhum. as pessoas atingem, né? Depois,
creio eu, né? Eu gostaria muito da sua opinião como psicoterapeuta nisso, que tudo isso, por fim, nos leva a uma enorme solidão. E aí é uma solidão a dois. Você tem ali um companheiro, uma companheira, né? Mas você se sente sozinho. E diante dessas dificuldades que a vida vai impondo, né, que naturalmente vão acontecer, você não sente que tem um apoio ali, né? Que você pode conversar e precisa conversar e dialogar com essa pessoa e você quer ter um feedback desse seu companheiro, dessa sua companheira, em todas as situações, né? Então, o que eu converso com as mulheres que estão passando por essa fase é muito essa fala, assim, dos homens, né? Ai, você está passando por uma fase, né? Ou quando o homem comenta com um amigo, ai, porque a minha mulher está passando por uma fase que não está fácil, sabe? Então fica parecendo aquela coisa assim, ela está passando por essa fase sozinha, né? Eu não estou dizendo que o homem vai ter 100% de compreensão do que está acontecendo, porque não é no corpo dele, porque o homem pensa diferente da mulher, né? Isso é da nossa natureza, é da nossa sexualidade mesmo, essa diferença, né? Então, a mulher é um pouco mais dramática, o homem talvez veja as coisas de uma maneira mais prática, né? Mas, assim, sentir-se acolhida, sabe? Sentir que o homem está compreendendo o que você está vivendo, faz muita diferença, né? Vai assim, apaziguando um pouco isso que essa fase que a gente vive, que mexe com tudo, né? Então, assim, dentro disso que eu falei, eu queria fazer a seguinte proposta para você, né? Ao invés de eu ficar te bombardeando com perguntas, criar Uau. o seguinte cenário, Silas. Tá. Suponhamos que um homem de meia idade, Uhum. né? Que é mais ou menos quando isso começa a acontecer. Entre em contato com você e diga assim, Silas, preciso de um atendimento com você, né? E aí você topa, claro, excelente psicoterapeuta, vai querer atender esse cidadão, vai querer servir, né, Silas, que é o que a gente põe por primeiro aí na nossa vida, né? E aí, nesse primeiro contato, esse homem chega para você e diz: Olha, Silas, a minha mulher está passando por uma fase que eu vou dizer para você, não tá fácil. Ela queixa que ela não consegue dormir. Eu nem percebo, sabe, Silas? Eu não percebo isso aí que ela tá ficando acordada, não, porque eu tô lá dormindo no meu ronco, né? Mas eu percebo que ela queixa que ela não dormiu, né? Ela tá irritada, Silas. A minha mulher, ela já sempre foi meio irritada, entendeu? Mas agora ela tá irritadíssima. Ela tá de um jeito assim que ela solta os cachorros, os gatos, papagaios, tudo, né? Por pouca coisa. Ela queixa muito que ela sente calor e ela sente, porque eu olho para ela, a mulher tá pingando, Silas. Não sei explicar o que aconteceu com essa mulher, entendeu? Que ela goteja. Ela, sim, tem uma falta de disposição, né? Chamo, sei lá, para uma caminhada, para uma coisa que a gente sempre gostou de fazer, né? Para sair, para passear. A mulher sempre gostou, parece que agora não quer mais, né? Tem me evitado, né, na nossa Uhum. intimidade, muitas vezes tem me evitado, tá? Está sempre com a dor de cabeça, está sempre com alguma coisa mais importante para fazer, não tem mais a disposição sexual que tinha. E quando acontece, mais raramente, né, digamos que seja esse o cenário, eu percebo que há um incômodo Uhum. que antes, né, não existia, né? Então, assim, aqui eu peguei basicamente os sintomas gerais, né, do climatério, que é a insônia, né, Silas? E por conta dessa privação de sono, muitas vezes a irritabilidade, né? Não só da falta de sono, mas também dos hormônios que estão alterados, isso faz toda a diferença, né? Mas vem essa irritabilidade também por não dormir, né? Os fogachos, que é uma queixa muito frequente, constante, né? A falta de disposição realmente acontece, a falta de libido, e também, muitas vezes, uma secura vaginal, né? E até mesmo o estreitamento do canal, que acontece também com algumas mulheres, né? E, e que, inevitavelmente, vai refletir no relacionamento, né? Esse conjunto aqui de sintomas
de alguma forma vai refletir no outro, né? Fala para mim, Silas, o que que você diria para esse cidadão? Fala para esses homens aí. Vamos lá. Muito bem, Lúcia. A proposta que você me colocou aqui foi justamente me dirigir hoje aos homens, né? Então, a primeira coisa, diante desse cenário, eu faria, como psicoterapeuta, eu faria com que ele se instalasse na realidade, trazendo ele a entender a situação que a sua mulher está passando. Primeiramente, o pessoal faz muita confusão de climatério e menopausa, tá, pessoal? Climatério e menopausa são diferentes. Climatério é o período, é a transição que a mulher faz da fase fértil. Ela vai perdendo a fertilidade até o último dia da menstruação. Aí isso aí chama menopausa, o último dia da menstruação da mulher. Então, durante esse período, a mulher tem essa oscilação de hormônios, certo? E, como a Lúcia disse, ela vai ter indisposição, ela vai ter insônia, ela vai ter uma própria irregularidade no seu ciclo menstrual, certo? A perda ou diminuição da libido, enfim. Então, eu tenho que trazer o homem para entender que a mulher vai passar por essa situação e é uma situação totalmente normal. Toda mulher vai passar por isso. Então, não adianta ele querer criticar ou não entender. Ele vai ter que entender, porque é uma coisa natural da mulher. Se ele ama a mulher de verdade, ele vai saber que ela vai passar por esse momento. E, como você falou, Lúcia, é uma situação que passa a dois. Não é ela está passando, porque ela está sentindo, mas ele ao mesmo tempo, está junto dela. Então, ele vai compartilhar dessas dores dela, dessas dificuldades, tá? Eu sei que o público que está assistindo agora, a maioria é feminino, mas depois as mulheres, vai ficar gravada, né, Lúcia, essa live? Ou vai ficar lá no canal do YouTube, dá para compartilhar com o mundo inteiro. Muito bem. Então, depois, pessoal, vocês peguem esse vídeo e colocam, olha, teve uma live que Lúcia fez com o Barbuda ali. Escuta aí, coloca pro maridão escutar, tá? E nessa situação, Lúcia, o homem tem que ser trazido a entender a situação que a mulher está passando. E como é que eu, digamos assim, conduziria ele numa sessão de psicoterapia? Enfim, eu daria 4 orientações para ele e uma orientação, digamos, extra. Assim, é interessante saber que o homem procura a paz no seu lar. Todo homem quer, todo homem de verdade, ele quer a paz no seu lar, a paz com sua esposa, certo? Então ele vai ter que fazer um esforço para ter essa paz, certo? O interessante é que o verbo casar em hebraico, ele é ratuná, que significa tanto casar quanto carregar. Então veja, que até aquela simbologia que tem que o homem, quando casa, carrega a mulher nos braços antes de entrar na casa, né? E isso remete lá ao Oriente, também em Roma, em que eles tinham aquela questão de mau presságio, de espíritos que ficavam na frente da casa, e por isso que tinha que carregar a esposa para que ela não tropeçasse e acontecesse alguma coisa. Mas a gente carrega a mulher no casamento. O homem tem que entender isso, que o casar é carregar. E quando a mulher tem um fardo, ele carrega junto dela. Ele carrega junto dela. Se ela sofre, ele tem que sofrer. Ele tem que sofrer, não tem. Porque, lembra, o homem deixará sua casa e se unirá a uma mulher e constituirá uma nova família. E ali ele passará 2 a ser 1. Então, não tem essa de falar, a mulher tem um problema dela, eu tenho meus problemas e cada um se resolve. Não, você tem que compartilhar disso. Então, sabendo dessa estrutura de um casamento, como é que funciona, né, que você tem que carregar, aí a gente vai partir para as orientações para os homens. Né? Eu estou aqui para dar orientações para os homens, não é, Lúcia? Não é isso? Então, vamos lá. A primeira coisa que a mulher... que a gente tem que fazer para a mulher, nós homens, é o seguinte: a mulher deve ser sempre honrada, certo? A fonte espiritual de vitalidade da mulher é a honra, certo? Então, o homem,
mesmo que a mulher cometa algum deslize, mesmo que ele acredite que ela esteja errada, o homem não pode criticá-la. O homem não pode a injuriar, ele não pode julgar, porque ela tem a sua honra como fonte vital de sua pessoa. O homem tem, ao contrário, ele tem que elogiar a mulher, certo? Entender, ter paciência com ela. Até aquelas conversas que ele ache que ela é chata ou sem noção, ele tem que escutar e dar o devido valor. Para quê? Para que não surjam boatos, para que ela não vá procurar a mãe, a irmã, uma amiga, para não virar fofoca, porque o homem tem que acolher a mulher dessa forma, para que ela se sinta segura e se abra com ele e acredite e tenha certeza que pode confiar nele em todo o período, principalmente nesse período do climatério, que tem essa variação de hormônio. Então o homem tem que ter uma certa paciência com a mulher. Se você quer ter paz no seu lar, se você quer ter um casamento certo, correto, você vai ter que fazer isso, tá? Então, fazendo esse acolhimento da mulher, certo? Não julgando ela, tá? Não injuriando, não falando, tecendo comentários. Você faz com que ela se abra e nessa abertura dela haja confiança. Certo? Pronto. Então, temos a primeira estrutura. O homem deve honrar a mulher, não fazendo nenhum tipo de julgamento. Mesmo que ele acredite que ela esteja errada, ele não pode julgar. Porque a mulher tem essa honra, ela quer ser honrada, e nada pior para uma mulher quando o próprio marido julga ela. Nada pior que uma mulher. Você quer acabar. A mulher pode ser bem-sucedida profissionalmente, ela pode ter 300 filhos, ela pode ter tudo, toda a riqueza do mundo, mas se o homem não honrá-la, ela não vai ser feliz. Estamos falando de um casamento, como a Lúcia colocou, um casamento certo, um casamento na igreja, um casamento, né, com todos os conformes. É assim que funciona. A segunda orientação que eu daria para o homem. Olha, a mulher é o espelho do homem, certo? Deus deu essa natureza para a mulher ser o espelho de tudo do seu marido. Então, não adianta você querer corrigir sua mulher com palavras, com orientações, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque se ela é teu espelho e ela está cometendo algum deslize, alguma falta, a falta é tua. A falta é do homem. Então, o homem tem que se corrigir primeiro para que a mulher se corrija depois. Não adianta o homem querer corrigir a mulher, porque senão ele vai contra a natureza divina. Então, uma vez sabendo que a mulher é seu espelho, então você tem que se corrigir. Então vamos ver aqui, quais são os seus defeitos? Eu gosto de ir para cachaçada com os amigos, eu gosto de bater bola com os amigos, gosto de estar em jogatina, eu gosto de fazer isso e aquilo. Vai parar com isso, cara. Você vai ter que parar. Porque tu tem que se corrigir primeiro para que a mulher se corrija depois. Porque ela é teu espelho. É interessante, Lúcia, uma alegoria que ilustra bem essa situação é a história de Abraão e Sara. Né? Abraão e Sara, certo? Em que Deus chega para Abraão, né, e promete que ele vai ter um filho, Abraão já com seus 99 anos, promete que vai ter um filho, o filho vai ser Isaque, e desse filho ele vai fazer a descendência, vários reis, né? Enfim. E Sara tinha 90 anos. Né? E Abraão, quando Deus fala isso para ele, Abraão se prostra no chão e pensa, e ri por dentro, dizendo, eu vou ter filho? E Sara velha? Sara já não é mais fértil, ou seja, Sara já estava na menopausa. 90 anos, né? Já estava na menopausa. E aí passa um ano, Abraão completa o 100º ano e se apresenta na tenda 3 pessoas. Quando Abraão vê aquelas 3 pessoas, ele corre e se prostra no chão novamente e diz, meu senhor, deixa que teu servo te sirva aqui, por favor. Aí ele vai lá para a sombra, né? Essas 3 pessoas, que eram 2 anjos, e Javé, Deus, né?
E ele vai, mata um novilho, faz coalhada, pede para Sara fazer pão e tudo mais, e leva para ele lá. E Sara na tenda. E Deus pergunta para Abraão, cadê Sara? Aí ele responde, está na tenda. E ele fala, daqui a um ano eu vou voltar aqui e você terá o filho que eu te prometi. E o que é que Sara, escutando, faz? Ri, a Sagrada Escritura diz, ri por dentro, ou seja, ela riu por dentro e pensou, como é que eu vou ter filho se eu já não sou mais fértil? E o meu esposo, Abraão, é tão velho de idade, já com 100 anos. E Deus se dirige, diante dessa pensamento de Sara, Deus se dirige a Abraão e diz, por que Sara riu? Por acaso você acredita que Deus, alguma coisa para Deus é impossível? Ou seja, Deus não se dirigiu a Sara. Deus se dirigiu a Abraão. Porque Abraão, a Sara, é o espelho de Abraão. Na outrora, Abraão não acreditou no que Deus prometeu para ele. Mas naquele momento, ele não riu, ele não demonstrou na frente de Deus. Mas Sara, que é seu espelho, denunciou ele. Então veja, nós temos um espelho. Nosso espelho é nossa esposa. Se nossa esposa comete uma falha, certeza que a falha é tua, a falha é do homem. E o homem tem que se corrigir. Ô Silas, onde é que você está tirando isso? Das Sagradas Escrituras. E esse livrinho aqui, que é um manual para casamento, que é do Rabino Shalom Arush, tá? É um livro judeu. E para quem quiser adquirir, isso é um presente maravilhoso para quem vai casar, para quem está namorando, tá? Para quem está casado. Isso aqui é um livro maravilhoso, tá? Então, são ensinamentos do Rabino Shalom Arush que toma por base todo o Velho Testamento. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, um homem tem que honrar a mulher. Segundo, a mulher é seu espelho. E terceiro, a mulher deve vir em primeiro lugar para o homem. O sucesso de um casamento gira em torno de um eixo central, em que a mulher tenha certeza que ela vai ser, em primeiro lugar, em tudo que o homem tem na vida. Tudo que o homem tem na vida, abaixo de Deus, a mulher tem que estar em primeiro lugar. Se ela não tiver certeza que ela é o primeiro lugar na vida do homem, o casamento está afindado a eu não diria um fracasso, mas vai ter problemas. Vários problemas. Se você coloca trabalho na frente da mulher, se você bota sua mãe na frente da mulher, se bota seu pai na frente da mulher, se você bota sua irmã, seu irmão, até seus próprios filhos na frente de sua esposa, você vai ter problema no seu casamento. Infelizmente, eu tenho isso para te dizer. Tá? Então, a mulher deve estar em primeiro lugar na vida de um homem. Porque a mulher, sabendo que está em primeiro lugar, ela se sente alegre, ela se sente forte, principalmente nesse período de climatério. Principalmente agora, que ela precisa saber que ela está na sua cabeça, na cabeça do homem, a esposa deve estar na cabeça do homem, todos os momentos, inclusive no trabalho. Então, quando você chegar em casa, a primeira coisa que você tem que procurar é sua esposa. Até que seus filhos cheguem animados, tal, né? No caso já de idade avançada, né? Digamos, não teria esses filhos pequenos, mas se você chega em casa ou tem um netinho, alguma coisa, você tem que estar vontade e tem que procurar sua esposa para ela saber que você está colocando ela em primeiro lugar. Então você tem paz no seu lar quando você coloca sua esposa em primeiro lugar. E você tem que entender o que ela gosta, o que ela não gosta, o que faz ela ficar com raiva, certo? O que faz ela feliz, e fazer justamente esse movimento para que ela se sinta realmente em primeiro lugar em sua vida. Tá bom? Existe hoje em dia muito se comenta sobre igualdade entre homens e mulheres, né? Igualdade entre homens e mulheres. Lógico que existe a chamada igualdade legal, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e tudo mais. Ok. Existe a igualdade de direitos e deveres, beleza? Tranquilo. Mas
Se todo mundo fosse igual, se homem fosse igual a mulher, estaremos falando aqui de climatério de homem, né? E não climatério de mulher. É todo mundo igual, né? Só que não é. Não é todo mundo não é igual. A mulher tem suas situações, o homem tem suas situações, né? Então, tendo em mente que a mulher é diferente do homem, o homem tem que começar a assumir o seu papel de homem. Ele tem que assumir o seu papel de homem. Certo? Um dos grandes problemas que a gente vê no casamento é que o homem está perdendo essas características masculinas e não está assumindo o seu papel de homem. Ah, Silas, mas como assim? Qual é o papel do homem? O papel do homem é trabalhar, é você servir, é você ser humilhado e não ficar remoendo, certo? É você perdoar, é você conduzir sua família, certo? É você ser bom para os outros sem querer nada em troca. É você adiar seus objetivos para ajudar uma outra pessoa. É você servir. Esse é o papel do homem. É servir. Sem buscar reverência. Sem buscar reverência. Sem buscar honra. Porque a honra é da mulher. A mulher busca honra. O homem não busca honra. O homem cumpre o papel dele, que tem que ser feito. Ele tem que trabalhar, tem que assumir a sua responsabilidade de homem. Certo? Deus criou o homem, o verbo do homem que Deus criou é o dar. O homem se dá em benefício do outro. E a mulher, diferentemente, como as Sagradas Escrituras tanto bate, como os grandes filósofos falaram, grandes pensadores, inclusive a filósofa alemã Edith Stein, ela disse que o seguinte, que o verbo da mulher é de receber, porque ela veio para ser mãe da humanidade e companheira do homem. Então é próprio da natureza. A mulher, ninguém precisa ensinar a mulher a ser mãe. Ninguém precisa ensinar a mulher a ser mãe. Ninguém precisa ensinar a mulher a ser companheira. Não precisa ensinar, ela já vem de fábrica com isso. Certo? Ela já vem programada para acolher, para zelar, para cuidar, para proteger. Não é isso, Lúcia? E o homem, diferentemente, o homem tem que aprender a ser homem. E tem que aprender a ser homem. Como é que eu aprendo a ser homem, Silas? Procurando um exemplo de homem. Rezando. Ah, mas não tem na minha comunidade não tem nenhum exemplo de homem, não. Então você pega isso aqui, ó. Imita aqui, ó. Imita Cristo. Lê esse livro aqui e aplica na tua vida. Quer ser homem, mas procura isso aqui, ó. Marido, pai, o apóstolo. Lê esse livro aqui. Aí você vai aprender a ser homem. Você vai aprender a dar a devida importância para cada coisa. Deus, a mulher, os filhos, trabalho, casa e o resto. Essa é a hierarquia do homem. E o homem tem que seguir essa hierarquia. Quer ter paz no lar? Quer ter um casamento esplendoroso? Porta-te como um homem. Certo? Então, 4 orientações. A mulher deve ser honrada. A mulher é o espelho do homem. Certo? A mulher deve estar sempre em primeiro lugar para o homem. E o homem deve assumir seu papel. E qual é a orientação bônus que eu daria para esse cliente? Que esse cliente aí da Lúcia conhecer a linguagem do amor da mulher. Conhecer a linguagem do amor. Para quem não conhece, a linguagem do amor é uma teoria de Dr. Gary Chapman, que é doutor em filosofia e conselheiro de casais e tudo mais. Pastor. E, basicamente, são 5, né? Resumidamente, são 5 linguagens 5 formas que a gente consegue demonstrar amor e receber amor. Geralmente, o que a gente demonstra é o que a gente queria receber como forma
de amor, né? Aí tem o presente. Presente, você pode presentear a sua esposa. Não com presentes caros, mas com mimos, porque a importância do presente aí é mais a lembrança, que você se lembrou dela, né? É a lembrança. Atos de serviço é você lavar uma louça, é você arrumar a cama, é você cuidar das crianças, levar para a escola, dar o banho nas crianças. Enfim, essa linguagem do amor, de serviço, quando você faz isso para a mulher se sente amada por isso. Tem o toque físico, né? Que a mulher é aquela mulher que se sente mais amada, quando o homem dá um abraço, dá um beijo, dá um cheiro. Essa também é uma linguagem do amor. Tem aquele tempo de qualidade que é quando a pessoa está presente, né? Presente mesmo, ou passeando, ou conversando, ou assistindo um filme, enfim. E tem também as palavras de afirmação, que é quando o homem não critica a mulher, pelo contrário, exalta seus valores, exalta suas qualidades, suas virtudes, né? Para deixar ela para cima. Se eu fosse você, eu faria pensaria que minha esposa tinha todas essas linguagens do amor e faria tudo. Faz tudo. Faz tudo por ela, porque você só tem a ganhar. É. Então, Silas, foi muito providencial você citar as linguagens do amor, porque eu produzi um curso digital para casais, né? Tá lá na minha bio e tal. E eu coloquei as linguagens, sabe? Eu me lembro certinho, o módulo que eu falo sobre elas, eu coloco bem assim, gente, agora eu cheguei na cereja do bolo, né? Porque eu vou durante o curso, então, primeiramente, eu falo dos motivos pelos quais as pessoas se casam e que muitas vezes não devem ser, né? Os motivadores, tem uma série de coisas, claro que eu elenquei alguns ali, né? Mas são muitos motivos equivocados. E por isso que a gente vê também os casamentos se desfazendo, né? Tanto, ou, na verdade, nunca existiram. Só que quando é um casamento na igreja, o negócio complica. Por quê? Porque ele é insolúvel. Então, assim, aí você percebe no meio do caminho que não era bem aquilo. Só tem um caminho, meu filho, é consertar. Porque não tem volta. Não importa se quando você disse o sim, você estava bem ciente desse sim ou um pouco menos ciente, né? Então, são pouquíssimas situações em que realmente a igreja avalia e caminha para a nulidade, né? Então, eu vou discorrendo. Depois eu falo sobre o sacramento do matrimônio, que é um sacramento do serviço. Então, tudo vai puxando para o serviço, não é, Silas? Tudo vai puxando para isso, né? Também no matrimônio. Falo das virtudes, elenquei algumas também para trabalhar. E aí falo dos temperamentos, que também é uma outra dica aqui, né, gente? Que eu comentei do e-book lá no início. Como tem pessoas que nunca ouviram falar, Silas. Eu mesmo não posso falar muito de boca cheia, porque eu descobri recentemente, né? Se for ver, foi agora na pandemia. Trabalhei 20 anos com educação, né? Sou casada há 18 anos e tenho plena consciência de que muitos conflitos poderiam ter sido evitados, né? Só por conhecer o temperamento do meu marido, que é fleumático, e eu colérica, quer dizer, a gente é o oposto, entendeu? É bem aquele oposto que se atrai mesmo, só que depois, na hora da luta diária, esse oposto se torna bem difícil de você, não é, compreender. Então, aquilo que muitas vezes eu entendia, por exemplo, numa DR, digamos, uma DR. Eu nem gosto de DR, né? Como você disse, o homem quer paz. E o fleumático quer paz e meia, né? Mas tem hora que não tem como. O negócio está aqui, se você não falar, você morre, né? O colérico, principalmente. E assim, como não tinha aquele retorno, eu ficava ali que nem o grilo, sabe? Cri, cri, cri. Falava, Jesus não responde. Será que ouviu o que eu falei, né? E aí depois você conhece o temperamento, você fala assim, nossa, não é uma coisa comigo, entendeu? Ele precisa desse tempo de absorção diferente, né? E no caso do meu esposo, ele não vai voltar no assunto, ele não vai depois de um tempo me chamar e falar assim, sabe aquilo que você diz? Ele não ele é assim, ele vai ter um gesto que demonstre que ele compreendeu aquilo que eu disse, entendeu? Mas assim, ele vai fazer de um jeito mais natural possível, ele não vai dizer você me falou aquilo, então eu estou pensando em fazer isso. Não. Bem, eu estou pensando em fazer isso aqui, o que que você acha? E eu falo, plim, é por causa daquilo que eu falei, né? Mas até descobrir isso, entendeu? Quanta água passou ali. Exato. Então, assim, os temperamentos também, eu li recentemente e amei
aquele Os Temperamentos e o Matrimônio, do Art Sim. dos Bennett. Bennett, né? Do Bennett. casal. Nossa, é assim, é um livro fácil de Fan- ler. Eu Fantástico. usei, fantástico, eu usei como base também ali para o curso, né? Cito como bibliografia, inclusive. E aí fui para as linguagens do amor, porque as linguagens do amor, Silas, eu conheci já tem muito tempo, tanto que o meu livro acho que é a segunda edição. E Aham. esse livro está entre os 10 mais lidos lá em Nova York há décadas, Há né? décadas. Exato. A primeira vez que eu li, eu não dei muita, sabe, importância. Aquela vida louca que eu tinha, né, trabalhando horas. Então eu li e falei, ah, é legal. Mas eu não entendi que aquilo era para aplicar na minha vida, sabe? Aí, recentemente, já na pandemia, eu recebo ali uma mensagem de uma numerária da obra, né? Porque eu sou Opus Uhum. Dei. Você também é, Silas? Porque eu vejo que Não, você posta não. muito São José Maria. Não, não Não? sou, não sou. Ah, eu acho Mas que você sou já tem fã, muito caminhado. fã. Eu sou muito fã de São José Maria Escrivá. Aquele livrinho Pois lá do é. livrinho do caminho, O junto com a caminho, Bíblia. misericórdia, É nossa, meu café da manhã é São José Maria Escrivá. é muito bom mesmo. E aí, eu recebi essa mensagem da numerária dizendo assim, Lúcia, tem uma moça psicóloga, ela tá oferecendo um curso sobre as linguagens do amor, né? O que que você acha de fazer alguma coisa nessa linha? Porque ela, e na verdade é a Larissa Cabral Reis, né? Até eu Sim, troquei umas sim. mensagens com ela. Mas aí, assim, eu ofereci isso para grupos de mulheres aqui da cidade mesmo, pessoas que eu conheço, sabe? E foi muito bom, os depoimentos depois. Então, eu era assim, eu montei áudios falando de cada linguagem, elas ouviam durante a semana e um dia a gente se reunia para trocar ideias, Legal, assim, né? legal, legal. Trocar impressões. E eu passava umas tarefinhas, sabe? Aí era engraçado. Teve um dia que uma falou assim: Olha, o meu marido falou que ele vai te dar uma caixa de vinho no Natal. Falei, vixe, então o negócio está caminhando, né? E é muito isso, sabe? Conhecer a forma como o outro se sente amado, Silas. Quantos casamentos terminam e a pessoa, ou estão em crise, né? E a pessoa fala assim, mas eu amo tanto e eu faço de tudo para Tudo, demonstrar esse amor. Só que mas você não é. faz dentro da sua percepção do que é se sentir amado, do que é ser amado, né? E o tanque de amor, que é o que o Gary Chapman usa, É, tá lá tá lá embaixo, né? O tanque embaixo. de amor do seu esposo ou da sua esposa tá lá embaixo. Porque você não está atingindo, né? Então, não é uma má intenção. Muitos casamentos terminam, Silas. O casal nem sabe por E quê. sabe por quê? As coisas vão Se degringolando de arrepende. uma forma, sabe? E aí chega nessa fase, né, que nós estamos tratando aqui mais especificamente, Uhum. são tantas coisas que já estão, né? Às vezes os filhos já estão um pouquinho maiores, né? Dependendo de quando a mulher também entra, né? Porque que nem eu ainda tenho filho pequeno, eu tenho filho de É, 16 anos, meu mais novinho tem 4, é verdade. né? Então, assim, eu ainda tenho essa dinâmica do dia a dia com criança pequena que vai tomando o seu tempo também. Então, você não tem muito aquela coisa de parar para pensar. Mas suponhamos que eu tivesse hoje só filhos adolescentes, que já não precisam tanto, né, da gente nas Sim, questões dali sim. do cotidiano. E aí você fica com tempo, sabe quando você fica com tempo para pensar? Quando você fica muito tempo para pensar, você também fica com muito tempo para botar a caraminhola na cabeça. Perfeito. Entendeu? E aí, Sila, se você não tem esse marido que se interessa, que pergunta para você como é que você se sentiu hoje, entendeu? Como é que foi hoje? Hoje você sentiu muito, como é que você está hoje, sabe? Ou então, vamos dar uma caminhada, entendeu? É muito gostoso quando isso parte do marido. Isso que você falou é muito verdade, né? Da gente ser o espelho. Às vezes a mulher, né, é uma colérica, se coloca na frente da dinâmica mesmo, isso é da minha natureza, né? Uhum. Mas não tem como, quando meu marido propõe, vamos passear, vamos sair, vamos viajar, vamos sair nós dois. Eu me sinto tão valorizada, né? Eu queria que as outras mulheres que estão aqui dissessem para mim se sentem assim também, né? Uhum. Falam, nossa, que feliz, meu marido quer um momento só comigo. Ele vai me tirar desse universo, porque a mulher, ela entra na maternidade, Silas, de cabeça, assim, né? Então,
A virtude da ordem que você colocou aí perfeitamente, ela também é válida para a mulher. Mas quando eu falo isso para as mulheres, elas falam, o quê? O marido na frente dos filhos, eu falo, elas falam, não consigo. Não tem jeito, eu não consigo fazer isso, né? E realmente, para a gente é uma dificuldade. A mulher que se entrega, né, a essa questão da maternidade, parece que isso supre todas as nossas necessidades. Entendeu? O amor daquele filho, né? É algo que nos preenche, mas eu sempre digo para elas, meus amores, para o homem não é assim. O homem quer sua mulher. E os seus filhos um dia vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram com os pais de vocês. Eles vão dizer tchau, mãe, tchau, pai, e vão viver a vida deles. Se tudo der certo, né, Graças Silvia? a Se a gente Deus. tiver Dando graças a Deus. projetado, exatamente, se a gente tiver projetado esses filhos e jogado eles realmente para eles serem maduros, né, encararem a vida, enfrentarem, né? E traçar, né, trilharem o caminho deles de santificação sem a nossa sombra enchendo o saco, né? Mas a gente ali como aquele porto, aquele conselho, né? Chega uma hora que a gente é conselheiro na vida dos filhos, e se eles pedirem, né? Esses pais e mães que querem ficar em tudo decidindo pelos filhos, né? Então, assim, aquela animação, o cordão, você já assistiu, Silas? Não, não Tem assisti. tudo, mas ela é assim cirúrgica, Hum, né? Uma animaçãozinha rápida. Chama-se O Cordão, entendeu? Vale muito a pena assistir. Quem aqui é mãe, gente, né? O mesmo pai. E tem essa coisa que não consegue enxergar os filhos com uma independência, né, da gente, assistam a essa animação, O Cordão. Basicamente, é uma mãe que não deixa cortar o cordão quando o bebê nasce. e se E aí, estende. é assim, ó, aquilo corta, sabe? A alma de uma mãe que tá com essa tendência, entendeu? De abandonar tudo, mas em primeiro lugar, abandonar o seu esposo, os cuidados com o seu casamento por causa do filho que veio, né? Então, eu não estou querendo dizer que você vai deixar o seu filho passar necessidade. Não, Não é isso. não é isso. Mas tudo precisa ser cuidado. O relacionamento precisa cuidar, não sobrevive sozinho, né? A gente vai lá e nós somos os ministros desse sacramento. Nós fazemos promessas e a gente tem que pretender cumprir e mais do que isso, precisamos cumprir. E os nossos filhos vão dizer tchau, viver a vida deles e vai ficar quem? Quem vai ficar no Então, final? vem. Exato, né? Então, muitos casais estão passando por esse momento do climatério ao mesmo tempo que os filhos estão saindo de casa. Isso. Vem tudo junto, Silas. Vem tudo junto. É isso que eu ouço das mulheres. Isso Os mesmo. filhos saíram de casa, né? Muitas dessas mulheres respiram o ar dos filhos e, de Uhum. repente, elas estão em casa só com o esposo, entendeu? O esposo continua na sua vitalidade sexual, elas já não estão mais com a mesma vitalidade e as crises todas começam. Aquilo que parecia ser um casamento muito bom e vivaz, ele não era. O que tinha ali, na verdade, era uma coisa meio inebriada, porque tinha a presença dos filhos. Isso. Mas aí os filhos saíram de cena e esse casamento é vazio. Então, não é raro, Silas, não é raro Não é raro, não. Isso casais é se comum. separarem nessa Comum. fase, é comum. Comum. Se separam. E aí, eu acho até graça, mas não é engraçado. Os homens vão atrás das novinhas. Complicado. Eles vão atrás, assim, muitas vezes de mulheres, né? Que elas têm o que na cabeça? Elas têm na cabeça o que é próprio da idade delas, gente. Aí você olha de fora e você fala assim, mas meu Deus do céu, o que que esse cidadão conversa com essa nova companheira dele, que tem menos idade que a filha dele, Jesus? Eu não consigo entender o diálogo que, sabe? Então, isso tudo que você trouxe, isso é quebrar tabu. Então, tá bom. Sabe? Você trazer essa natureza masculina que precisa ser resgatada, Tem que ser. né? Exato. E também, Silas, o feminismo da forma como ele se apresenta também tem prejudicado demais tudo. Muito.
Tudo. né? Tem prejudicado muito, porque assim, a mulher, dentre vários fatores, tá? Mas eu vou falar aqui um deles, né? A mulher, ela já não gosta, não se sente à vontade de demonstrar uma fragilidade. Uhum. A ponto de dizer assim para o esposo dela: eu preciso aqui de você, eu Uhum. preciso do seu carinho, sabe? Preciso da sua presença, preciso que você divida comigo, preciso que você me ouça. Ah, mas se eu fizer isso, eu estar me humilhando, entendeu? Não, eu me amo mais, Vou sabe? mostrar É que eu sou tanta. mais forte que ele. Isso, tem muito isso. Uma Começa essa briga. disputa, uma disputa. Os casamentos que são guerras, na verdade, sabe? Silas, eu ouvi esses dias aqui na vizinhança, vou falar assim, na vizinhança, né? Uhum. Uma conversa que estava um pouco mais alta. Aí eu ouvi assim da mulher: eu Ah. tava doida para atacar isso na tua cara. Eita. Eu tava esperando para poder tacar isso na sua cara. Sabe aquela coisa que a pessoa tá guardando? Entendeu? E ela fica esperando para tacar na cara. Gente, o casamento exige de nós que aquilo que vem aqui você engula. Isso. Porque Controle. senão a sua casa não é Ucrânia e Rússia dentro da tua casa. É. Uma guerra declarada, né? Disputa-se amor de filho, Sim. sabe? Então, uma má formação, né, Silas, Sim. do pré-casamento, Pré-casamento. e isso vai. Isso vai. Aí vem os filhos, o trabalho, cada um trabalha sei lá quantas horas por dia e Só vão se praticamente não encontrar à se noite. só vão se encontrar de noite, aí você passa a borracha por tudo e vai apagando, e isso vai acumulando, 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 acumulando. Chega uma hora, você tem uma mulher no climatério, você tem um homem ali que não está aguentando aquilo tudo que a mulher está trazendo para ele, não está Não disposto, entende, você não tem os está filhos, entendendo. não está entendendo o que aconteceu, de repente essa mulher ficou insuportável, né? Uhum. E muitas vezes não se faz essa tentativa de resgatar aquele amor, né? Ou ver, não, essa mulher, aquela mulher pela qual me apaixonei, ela está em algum lugar. O que que eu vou fazer para reencontrar essa mulher? Eu vou ligar para o Silas. Tem aquela música lá do Preciso voltar ao primeiro amor. Pronto, é isso aí. Tem que lembrar. Eu casei com essa mulher. Por que eu casei com ela? Ah, casei por isso. Né? É interessante que às vezes eu comento com o Rafa e digo o seguinte: eita, a gente tá aqui, mas aquele momentozinho, a gente sempre relembra aquele momento que a gente tava lá na área da casa do seu pai, na casa do seu pai e de sua mãe. A gente tava lá namorando. Aquele momento lá é valioso. De vez em quando a gente relembra, porque a gente remota para como movimentou o nosso casamento. Como foi que iniciou? E a gente remota aqueles Sim, momentos do início, porque a gente tem consciência da motivação. E essa situação que você traz, em que, concomitantemente ao período do climatério, né, que vai dos 50 até os 65, né? A média 55, mas geralmente é dos 50 aos 65. Tem casos com 65, tem casos com 50, e tem outros casos com menos tempo, mas e a tem média o é meu 50. caso, com 41. 41. Esse é aí, tem que ser suprido, né? 41 realmente é um ponto fora da curva, no seu caso. E, concomitantemente, tem a saída dos filhos. E aquela dinâmica de filho, das atividades do filho, e a mãe participando e tudo mais, e faculdades do filho, e o filho depois vai embora, e a mulher fica sozinho com o marido, que na verdade, nenhum dos dois se conhece. É um casamento em que não houve conhecimento nenhum entre os dois. Ele não sabe praticamente o que é o esposo não sabe qual é a mulher, e como você diz, já agora ela tá toda diferente, tá com umas coisas diferentes, umas conversas diferentes, e eu não tô entendendo nada, tá ficando insuportável. Só que se ele conhecesse a esposa dele, e se ele tivesse um mínimo de disposição
para fazer valer o casamento dele, estou falando para o homem, tá, pessoal? A parte do homem. O homem, se ele se dispuser a fazer e sair, certo? A entender a esposa dele, entender o momento que ela está passando, começar a colocar essa hierarquia, né? Que você falou que tem essa hierarquia realmente para a mulher, só que tem uma inversão, que tem da casa para o trabalho é o inverso. A casa vem primeiro para a mulher e o trabalho vem depois. E as mulheres invertem tudo, né? Bota o trabalho lá na frente, quiçá coloca o trabalho em cima de Deus. Sim. E o homem entendendo isso, evitaria muitos problemas, não chegaria nessas vias de fato aí que a Lúcia falou, queria tacar isso na tua cara, estava esperando só um momento, não teria essa situação, porque ele saberia tratar bem a mulher dele. Ele saberia quem é a mulher dele. Então, ele não pisaria em campo minado e evitaria guerras. Então, tem que ter esse zelo, tem que ter esse cuidado no olhar, né? O homem, apesar de ser homem, deve assumir esse papel de homem, mas ele tem que ter esse olhar mais delicado para a situação da mulher. E não só achar que ela deve ser assim ou deve ser assado e tem que ser assim mesmo. Não, pelo contrário. Ele, sabendo do papel dele, ele vai ter que ser a luz no casamento. Ele é a pessoa que ilumina o casamento dele. Ele é a estrutura do casamento. Então, uma vez quando ele falha, que ele se preocupa com comentário, que o que os outros vão pensar, e eu procuro honra, e eu preciso ser afagado, e eu preciso... Cara, se você fizer isso, entrar nessa vibe, vai dar ruim. O seu casamento vai... Quando chegar no momento que você estiver sozinho com sua esposa, você não vai saber nem quem você é. Tampouco a tua esposa. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, Silas. É por aí. As pessoas, de fato, os casais muitas vezes não se conhecem, né? E aí chega nesse momento de crise, né? Ou crítico, e fala assim, eu não conheço mais. Não, na verdade, você nunca conheceu. Né? Na verdade, nunca conheceu. É muito pouco diálogo, né? Que é uma das virtudes que eu elenquei lá para o curso e que eu falo. E assim, um diálogo sábio, né? Um diálogo verdadeiro, né, Silas? Por quê? Muitas vezes não, acho que na grande maioria das vezes, os namoros hoje, eles caminham totalmente por caminhos tortuosos, né? Então, as pessoas entendem que se conhecerem na intimidade significa terem relação sexual no namoro. Mas você, mas você mal sabe, né? O que a pessoa pensa, o que ela pensa do futuro, se ela pensa em ter filhos, quantos casais se casam e depois cada um tem uma visão em relação a ter filhos? E aí os conflitos começam, né? Ah, eu quero, mas ele não quer, sabe? Não entende nem o que é. Lá no altar dizem sim a essa pergunta que é feita pelo sacerdote, pelo diácono, que seja, né? Prometeis receber os filhos que Deus enviar e educá-los na fé? Todo mundo sim. Eu falo que eu já fui um monte de casamento, ninguém nunca falou não. Mas não sabe o que está respondendo. Não sabe. Se eles estão assim, as pessoas têm que ter em mente que essas promessas, elas vão ser cobradas. Sim. Né? Foi um sim, é um sim falho. É um sim que não é um sim. É um sim que, não sei, vou ver. Né? Depois eu vejo. Então, assim, quando você vai dizer um sim, que realmente é, assim, um comprometimento do seu futuro todo, que é o caso do casamento, né? Na igreja, pelo menos, não pode ter coisa que está frouxa. Não pode ter coisa que você ainda não está sabendo muito. Né? Ah, isso aqui eu não sei muito. Ah, isso aqui eu não concordo com a igreja. Então, no caso da igreja, né? Outro dia eu até estava conversando sobre isso. Não, mas a igreja não acompanha os tempos. Onde já se viu proibir, né, os métodos contraceptivos? Eu falo assim, olha a pergunta, onde está a liberdade? Eu falei, a liberdade está em que a pessoa não é obrigada a casar na igreja. Perfeito. É aí que está a liberdade, porque os direitos todos hoje
já existem com o Já casamento no decidiu? civil, entendeu? Então, você casa no civil, você vai viver sua vida. Tem muitos casamentos no civil que funcionam melhor do que muitos que casaram na igreja, inclusive, né? Porque casaram sem saber o que estavam fazendo. Mas ali são promessas sérias, não é? E de acordo com o que a nossa doutrina nos ensina. E você pode não querer aderir a isso. Aí tudo bem, ninguém está julgando, a gente acolhe, né? Deus nos fez com liberdade. A gente não pode, né, nunca ferir a liberdade Nunca. do outro. Mas o que não pode é você dizer um sim frouxo. É você dizer um sim a algo que você não pretende cumprir. Um compromisso. Entendeu? É isso que está faltando as pessoas entenderem. Então, essa fase específica que a gente tomou, né, para trabalhar nessa live, ela é um exemplo só de inúmeras falhas, né, que acontecem ao longo de uma vida. E às vezes as pessoas só vão entender isso lá na frente, né, quando já estão, quando tudo é mais difícil de ser recuperado, Complicado. Tá tudo complicado. né? Quando tudo fica muito mais complicado, né? Quando estão ali só os dois e você olha para aquela pessoa e diz assim: eu não te conheço. Eu Triste. falo que um dos meus temores, Silas, eu falo que eu tenho dois grandes temores. Não é dois grandes temores, mas quando eu penso, eu falo assim: ai, Jesus, eu não sei o que eu faria nessa situação. Um deles, né, é se um dia Deus fizer comigo, como fez com Abraão, né? Sacrificar o filho. Entendeu? E dizer assim, isso é, sabe, eu penso muito na história de Santa Felicidade, que ela assistiu o martírio dos 7 filhos, e olha o nome, Santa Felicidade. Eu falo, como que isso é possível, Jesus? Mas é porque eles estavam morrendo pela causa de Jesus Cristo, né? E ela assistiu isso. Então eu falo, Um por um. não Um por um. cheguei, não cheguei nesse nível. E outra coisa, é esse danado de você estar na frente do Senhor e ele dizer assim, não te conheço. Mas Jesus, eu trabalhei tanto na paróquia, Jesus. Não te conheço. Eu, eu não Quem te és tu? conheço, não é? Então, assim, as oportunidades, elas estão aí todos os dias no casamento. Todo dia que você acorda, é necessário você fazer um propósito de fazer esse casamento ser vivo, de fazer esse casamento ser verdadeiro, ser um verdadeiro matrimônio, né? Por parte do homem e por parte da mulher. A gente não pode perder essa oportunidade porque a gente não sabe até quando a gente vai ter isso, né? E de repente, nós assumimos um compromisso, Silas, e nós seremos cobrados por isso. Olha, vocês não viveram como uma só carne. Não Você viveram. fez promessas que você não cumpriu. Portanto, eu não te conheço. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será cobrado, né? Muito será cobrado. E já existe toda uma propaganda que desfavorece, né? Sim, A união permanente das pessoas, entendeu? Isso é tido como coisa antiquada, né? Isso é tido como coisa antiga. Mas na hora que você descobre, né, a tanto beleza. no casamento e também na maternidade, o quanto isso é transformador, entendeu? O quanto isso faz de você, né? Exige que você seja menos egoísta, doe mais, né? Doe seu tempo, doe seu corpo, no caso da maternidade, né? No caso da maternidade e até mesmo da união conjugal, né? É uma entrega total, Silas, né? E as pessoas estão assim ressabiadas. Não é meu. É o egoísmo mesmo, né? Não é meu, é o meu tempo, é o meu corpo, né? É a minha cabeça, é o jeito de eu pensar. Eu não vou mudar isso, né? Mesmo que Deus tenha te proporcionado essa situação de você ter um bom homem ou ter uma boa mulher ao seu lado e juntos vocês poderem trilhar um caminho de santificação, que é isso que o casamento, né? A propósito do matrimônio é essa, Sim, desse sacramento. É com a presença da graça ali, que entra pelo canal eficaz, que é o sacramento, certo. né? Que o casamento dá certo é a três, né? Eu falo isso nos cursos de noivos, eles falam, peraí. Não, gente, calma, a terceira pessoa é Jesus Cristo presente ali, Isso. tá? Fiquem em paz. Calma. Por quê? Há momentos que a gente não encontra, né, Silas, pelas forças humanas, uma solução para as coisas. Não, tem Não que é? recorrer. Tem que recorrer, né? E tem que ser os dois, porque faz toda a diferença.
né? Quando os dois rezam, quando os dois estão nesse mesmo propósito, quando os dois tiveram essa compreensão, faz toda a diferença, Faz toda a né? diferença. Então, E às que não vezes, seja... Não fala, por favor. estou dizendo assim, e a pessoa tem que entender que ah, você vai mudar de duas formas, né? Se você não tiver a compreensão de como agir, você vai ser colocado em duas situações. Ou a graça para você mudar e enxergar, ou a dor. Geralmente a gente vai aprender pela dor, tá? A gente vai aprender pela dor. Então, essa doação, né? A gente aprende sofrendo aos poucos. A mulher, quando a Rafaela teve 3 meninas, e para o homem ver, né? Eu como pai vendo aquilo, uma coisa que obviamente nenhum homem vai sentir, o que é uma maternidade. Mas você vê a mulher naquela situação de fragilidade, a mulher cuidando da criança, se doando mesmo, é uma doação, né, muito grande. E veja que são dores, mas é uma dor de amor. É Sim, uma dor de amor. Então, a gente aprende qual é o nosso papel, muitas vezes, ou pela graça, ou pela dor. É mais pela dor. Pela graça são poucos. Certo? sim. Tem um exemplo que poderia ilustrar a situação de que as pessoas, os casais de hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? Estão se casando aí, não sabem nem como é que a esposa é, como é que o esposo é. Tem um colega meu, digamos assim, que ele casou com a mulher na igreja e tudo mais. E ele queria ter filho e ela queria, é meu momento, minha faculdade, minha pós-graduação, meu emprego, meu isso, meu aquilo, e o marido querendo um filho. Querendo um filho, querendo um filho. E ela, minha pós-graduação, tal, tal. Aí, né, ela já com seus 30 e poucos anos, 35 anos, resolveu ter filho. E aí o que aconteceu? Ela não pôde ter filho. Ela não pôde ter filho. Só que aí, se os dois tivessem resolvidos, se os dois realmente fossem casados, porque não foram casados, eles não compreenderam, não se amavam, na verdade. Quando a mulher não pôde ter filho, o que aconteceu? Começou a ter os chamados ruídos na relação. Começou a ter ruídos na Uhum. relação. E começou a ter comentários e tudo mais, e findou o casamento. Resumindo a história, findou o casamento e cada um foi para o seu lado. Mas por quê? Era para a mulher, era para o homem dispensar a mulher porque ela não tinha filho? Não, nunca. Se ele amasse ela, se ele entendesse qual é o papel de um homem no casamento, ele nunca faria uma coisa dessa. Ele faria de tudo para manter aquele casamento na igreja. Casamento da igreja, não foi casamento civil, não. Casamento da igreja. E lógico que depois civil, né? Se ele conhecesse a esposa dele, ele ia fazer de tudo para manter esse casamento. Só que aí, aquilo que ele queria, ela não proporcionava. Não poderia proporcionar. Aí, às vezes, pensa, será que foi o tempo? Será que foi o tempo? Porque ela demorou? Ninguém sabe, só Deus sabe. Né? Só Deus sabe o que Exato. aconteceu. Mas a estrutura do casamento não estava formada. O amor primeiro entre os dois não estava formado. Não tinha solidificado. Não havia amor entre eles. Porque se tivesse amor, poderia vir 20 filhos. Assim como poderia fazer igual a Sara. Não tem nenhum até os 90. Sim, Entendeu? exato, E ficaria, o esposo ficaria com a mulher sem filho mesmo. claro. Sem filho É mesmo. porque a abertura à vida é isso, né, Silas? É você aceitar os filhos que vêm e também os que não vêm, não é? A gente não tem Exatamente. essa coisa de mais bênção, menos bênção, não. Deus abençoa a todos, só que de formas diferentes. Às vezes não vem, né, os filhos num casamento, não quer dizer que esse casamento não esteja sendo abençoado. Às vezes Não. vem outras formas de servir. A questão é que muitos entendem o filho como um merecimento, né? Eu mereço. Por que que fulana teve e eu não tenho? Mas eu mereço, porque eu vou ser boa mãe, porque... Acontece que na hora que você compreende que
o filho, né? É uma bênção, mas é o caminho de servir, né? De você Uhum. se doar, e cada um vai ter um caminho diferente. E isso a gente só vai entender, Silas, quando a gente estiver face a face, se estivermos, né? Se Ou naquele chegarmos momento. nessa graça, né? É só nesse momento que nós teremos plena compreensão das coisas. O véu precisa rasgar, Super. entendeu? Por aqui, cabe-nos o quê? Confiar. Confiar. Se é assim, né, que Deus fez, se é assim que Deus está, né, desejando para nós, então nós vamos aceitar. Nós vamos aceitar, né? E aí vem as outras formas, às vezes tem os casais que adotam, né? Sim. Tem aqueles também que também não conseguem nem adotar, porque é uma burocracia danada e às vezes não dá certo, não adota. Mas assim, em algum momento você acaba tendo uma percepção do porquê que os filhos não vieram, Sim. né? Como você. Então, assim, aí é que tá. A gente não pode casar porque a gente quer ter filho. A gente não pode casar porque a gente quer ter uma festona. A gente não pode casar porque é uma convenção. A gente não pode casar porque já faz tempo que a gente tá junto, então temos que ficar junto mesmo, senão a sociedade já... Nada disso é motivo para casar, não é? É quando eu olho para aquele ser e falo assim: eu vou servir essa pessoa aqui, custe o que custar, vou perdoar, vou me rasgar por ela e vou me santificar e quero a santificação dessa pessoa. É isso, é o serviço. É o amor ágape que tudo suporta, né? Que aguenta tudo. Nada É, que importa. é esse o amor do casamento, né? E vai aguentar o climatério também, né, Silas? Vai Vai ter que aguentar o aguentar. climatério, Tem que vai aguentar. passar junto, né? Quem não Se tá Deus passando conseguir. agora, quem não tá passando agora, um dia vai passar, tá? Opa, Vai se se tiver. preparando. Vai se Exato. preparando. É muito importante mesmo, né? Não é uma live só para as mulheres e homens Não, maduros, mas é uma live para todo mundo aqui. Por quê? Se você já começa a se preparar, você vai passar por isso com mais sabedoria, sabedoria. não Ah, é? eu tô lembrado que eu escutei uma live lá de Lúcio e o Silas e tinha essa história mesmo de climatério. Ah, minha, já sei que a mulher tá nessa fase, então eu vou ajudá-la. Porque é uma Exato. fase que os dois vão passar. É. E assim, para o homem, né, Sila, só para a gente finalizar, que já está dando 9h10 aqui. Tá. A Karina falou um pouquinho da simbologia do Sol e da Lua, Aham, e eu isso. quero recuperar isso, sabe? Porque os seguidores até pediram, né? Porque é demais mesmo. Então, muitas vezes para o homem, nessa linearidade, né, do Sol, da simbologia Uhum. do Sol, que é o homem ali, ele fica assim, pelo amor de Deus, mas essa mulher tem não sei o quê, todo mês essa loucura, principalmente as mulheres que têm uma TPM um pouco mais, né? Que aguça assim mesmo, né? Que tem essa dificuldade com a TPM, eu tenho até aquela TPM que é mais pesada, que tem um nome para ela, né? Nossa, mas eu tenho que aguentar todo mês essa mulher isso, meu Deus do céu. Aí vem os filhos, essa mulher altera o hormônio. E depois vem a climatério, altera, nunca mais vai acabar isso? Não, meu amor, nunca mais vai acabar isso. Você ter uma mulher na tua vida é você ter um monte de oportunidade de santificação por um Muito. longo período. Ô, Lúcia, você falou, interessante falar sobre a simbologia do Sol e da Lua. Aqui nesse mesmo livro também tem uma simbologia. Tem uma partezinha, só um pequeno parágrafo que eu queria ler. Ó. Ah, existe uma relação entre marido e mulher com o Sol e a Lua, simbolicamente. A Lua apenas reflete a luz que recebe do Sol, pois não tem luz própria. Desse modo, a vitalidade da mulher depende da luz espiritual que ela recebe do marido. Quando ele é gentil e compreensivo, ela brilha. Quando ele é crítico, mesquinho, ela sofre em uma nuvem escura de tristeza. O comportamento e o estado de espírito da mulher dependem do marido. Perfeito. Certeiro, né? Então, é uma dica Muito. de livro, tá, pessoal? Isso aqui, se você quiser dar de presente para uma pessoa que é noiva, vai se casar, ou quem já é casado também, isso é um presente muito interessante para você dar. É o livro Jardim da Paz, Manual de Casamento para Homens. Existe o para homens e existe o para mulher, tá? Existe o para homens e existe o para mulher. Do Rabino Shalom Arush, tá bom? É Perfeito, isso. Silas. Silas, muito obrigada, viu? Eu adorei bater esse papo com você.
né? Espero que quem entrou aí também tenha gostado. E eu vou deixar ali na grade do perfil por uns dias e depois eu mando lá para o canal do YouTube. E aí fica mais fácil a gente poder compartilhar com todo mundo, né? Muito bem. Tá bom? Tá bom, Muito Lúcia, muito obrigada, obrigado. viu? Muito Bom obrigado você descanso também para pela você. oportunidade de estar aqui e falar um pouco aí para os homens e para as mulheres também, né? Então é isso, Sim, pessoal. Então vamos aí, vamos se santificar, vamos procurar a santificação e o casamento da gente, a gente tem que lutar pelo nosso casamento, tá, pessoal? isso mesmo. Beijo nas suas mulheres, Silas. Tá Tchau, bom, tchau. obrigado. Bom Fica com descanso. Deus. Tchau. Amém, você também.